sobre eleição. Comecei falando um pouquinho do Pablo Marçal. É muito bizarro o que aconteceu em São Paulo e o que está acontecendo em São Paulo. Quem não está em São Paulo talvez tenha um pouquinho de dificuldade de entender por que isso é bizarro. A gente tem um não prefeito. Então a gente precisa entender o contexto da eleição do nosso prefeito atual, que é o Nunes. Ele era vice na chapa do Covas e quando o Covas foi eleito, ele já estava em um estágio terminal de câncer, ou seja, a eleição passada para a prefeitura foi uma eleição já para o vice e a gente ficou 4 anos com um não prefeito. Então é muito louco que a cidade de São Paulo, que economicamente é a cidade mais rica do Brasil e é a maior cidade do Brasil, ela teve um prefeito ineto e não presente por 4 anos. A gente chega numa nova eleição. Foi reeleito, é verdade, Lara, perdão. Ele foi reeleito. A gente chega numa nova eleição de reeleição aqui, porque o Bruno Covas foi reeleito, faleceu no comecinho do segundo mandato, o Nunes assume e ele tem direito à reeleição. E a gente tem esse candidato, principalmente apoiado pelo governador do estado, que é o Tarcísio, como, inclusive bancado pelo Tarcísio, como um candidato muito forte à reeleição. Então, uma coisa que é importante quem está assistindo entender em relação à cidade de São Paulo, que está no foco por N características, dentre essas características, o Marçal, é que essa disputa, ela hoje em dia, pelo menos pelas pesquisas que a gente tem, ela é muito menos equilibrada do que parece. Então, a hora que a gente olha e todo mundo mais ou menos com 30% dos votos ali, dá a impressão de que a hora que dividir de novo, vai dividir igual e a gente vai ter uma eleição que vai ser próxima. Só que os dados de pesquisa que acertaram nesse primeiro turno, eles mostram que essa proximidade ela é uma proximidade totalmente ilusória. Que a hora que você colocava o segundo turno entre o Nunes, que é o não prefeito, e o Boulos, o que você tinha era uma disparidade grande entre votos. Então, a perspectiva que a gente tem em São Paulo agora é uma perspectiva de reeleição do Nunes, de fortalecimento do Tarcísio, dessa centro-direita que é mais à direita. Isso é uma coisa super importante da gente entender quando fala desses caras. Então, quando a gente olha para esses candidatos assim, eles tendem a ser menos radicais do que o Bolsonaro estava sendo, menos verbais do que o Bolsonaro estava sendo quando ele era candidato, menos verbal, inclusive, do que o Pablo Marçal estava sendo, mas eles têm essa característica de meio que de meio, eles são centro, mas é uma centro-direita, mas a hora que você vai ver, eles são muito conservadores. Teve um comentário aqui, a extrema-direita envergonhada. A gente é a extrema-direita limpinha. Do mesmo jeito que teve um momento na história, e isso daqui não sou eu dizendo, eu falando, que é a ideia da migração do PT, principalmente na figura do Lula, para uma centro-esquerda, né? Então você tem um polimento do Lula em algum momento da história, e esse polimento faz com que o Lula fique mais palatável, e isso foi super importante na história para a gente entender como que o Lula consegue ser eleito presidente do Brasil num cenário em que na primeira eleição ele teve chance, mas era muito pouco provável que ele ia ser eleito. Então tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é que a hora que você vê o mapa do Brasil, a hora que você olha o mapa dos municípios brasileiros, a gente volta a perceber o poder dos partidos de centro. Então a gente sempre fala, pô, como assim a gente sempre polariza uma disputa como se a disputa fosse entre o PT e o PL agora, no momento e tudo mais, mas a hora que a gente vai ver dados reais de eleição de município, o que a gente percebe é que o centro, aqueles partidos viscerais da política brasileira, o maior deles que a gente poderia falar é o MDB. Então o que a gente percebe é que esses caras, eles estão ali sempre e eles estão liderando o país desde a abertura democrática e eles continuam liderando até hoje.
E esses caras, eles são centro mesmo. O MDB é governo sempre. Ele é situação sempre. Ele não é oposição nunca. Então, o que a gente consegue perceber é que essa polarização que a gente tanto fala, no final das contas, no frigir real dos ovos, ela existiu por um tempo, mas o centrão, os partidos de centro, eles sempre estiveram lá. O Vinícius escreveu aqui, a figura do Kassab, por exemplo, é uma figura nefasta, deveria ser nefasta para a política brasileira, e esse cara manda no país. Então a gente tem essa ilusão, principalmente através do que acontece com a gente, de que o país está dividido, mas na hora que você vai para o mundo político, o país não está dividido. Os partidos de centro, e eu vou repetir, que sempre são situação, sempre são, eles sempre estão ali para barganhar seus cargos e continuar mandando no país que a gente vive. E isso, mais uma vez, se refletiu nas eleições que a gente tem no Brasil, tá? Então a eleição municipal, ela mostra claramente que essa disputa entre o Boulos, um candidato mais à esquerda, e um outro candidato na cidade de São Paulo, ela é extremamente pontual. É lógico que é a maior cidade do Brasil, é claro que é uma cidade que tem uma relevância principalmente no contexto nacional de política, por isso que se discute que o Lula deve fazer parte agora fortemente da campanha do Boulos, mas, porém, contudo, todavia, aliás, a hora que você vê o mapa do Brasil, ele é um mapa do centro, os partidos de centro continuam dominando os seus campinhos. E isso influencia em tudo. Isso influencia, por exemplo, na Câmara dos Deputados na próxima eleição. Isso influencia no Legislativo na próxima eleição. Então, a análise que a gente tem que fazer é uma análise mais real do que é o Brasil. Então, e entender que, tá bom, na próxima eleição provavelmente o Lula vai ser candidato, na próxima eleição, talvez no cargo principal do país, do executivo, a gente vai ter uma disputa entre a centro-esquerda e a centro-direita. A gente ainda não sabe quem vai ser o candidato da oposição, se o Tarcísio vai continuar governador do estado ou se ele vai tentar a presidência, se o Bolsonaro volta para a presidência, mas a gente imagina que a gente vai ter duas figuras fortes disputando, ao mesmo tempo em que nos rincões do Brasil, no sertão do Brasil, e aqui eu incluo a cidade que eu moro, nas periferias do Brasil, o Centrão continua mandando e mandando muito, tá? Então, é esse o caminho que a gente vai ver. A Lara falou, o pessoal está falando do Bolsonaro inelegível, é uma possibilidade, eu acredito quando as coisas acontecerem, eu espero as coisas acontecerem, tá? Eu não bato o Marcelo em relação, Marcelo é ótimo, não bato o martelo de maneira nenhuma para nada, tá? Ele está inelegível, claro que, não, eu não esqueci de nada, Lara, eu acho que 2026 está longe. É só isso que eu acho. Eu acho que tá longe só. Então, é isso. E aí é muito louco, porque a hora que você vê isso, o Centrão ele tem uma dificuldade de estabelecer um presidente, né? Então, a hora que você faz essa análise, apesar do centro ser muito poderoso, ele não tem essa figura magnética, essa figura emblemática que tem que surgir, porque a campanha para presidente da República é uma campanha muito específica. Então, o centro ele é tão sem graça que ele não consegue produzir essa figura que chame a atenção o suficiente para virar prefeito ou para virar presidente. Beleza? A Clarice falou assim, Emílio, você tem razão, o segundo colocado para prefeito em Paulínia tá cassado e também concorreu e recebeu 20 mil votos. É isso, então eu fico esperando para ver. E uma coisa que acontece com frequência é o cara jogar e ir pro tribunal. Aqui em Paulínia era isso que ia acontecer.
Ele queria ser eleito e ia pro pau, porque ele não ia conseguir entrar. Então o resultado da eleição é esse, muito pouca coisa mudou. A gente vê o PL ainda forte, o conservadorismo crescendo, mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que a eleição do Bolsonaro só provou que a gente mudou muito pouco, que a gente ainda vive num país racista, a gente ainda vive num país transfóbico, a gente ainda vive num país homofóbico, um país conservador nos costumes. A gente precisa lembrar disso, tá? Beleza? O Larry escreveu, o Centrão é antropofágico, mas se agarra ao presidente de plantão. Centrão, gente, não é de direita, Centrão não é de esquerda, Centrão é de situação. E aí, quando começa a dar merda, eles tiram o presidente. Beleza? Então, quando começa a dar merda, eles tiram o presidente. A Carolina falou, o prefeito de Campinas também caçado e foi eleito no primeiro turno. É exatamente isso. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blá, catarse.me/blablajude, com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo, certo? Até a próxima. Tchau!